Nesta semana, na novela mexicana Esmeralda, Esmeralda confirma que está grávida, mas sofre, pois não sabe se o bebê é de Lúcio ou de José Armando. José Armando e Branca ficam sabendo que Esmeralda foi supostamente abusada por Lúcio. Eles entram em estado de choque com a notícia. Lúcio sofre um infarto e vai parar no hospital. José Armando despreza Esmeralda, pois teme que o filho dela seja de Lúcio e que o menino atrapalhe a relação deles. Sem rumo para saber como seguir em frente com sua vida, Esmeralda decide ir embora com Dominga para a capital, sem avisar ninguém. Todos os demais Penha Real também decidem ir para a capital e Branca contrata um detetive para procurar sua filha. E não para por aí. Fátima descobre que Esmeralda está recebendo abrigo num orfanato e decide esconder a verdade de Branca. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 12 de janeiro a 16 de janeiro de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Esmeralda, capítulo 45. Rodolfo toca em Esmeralda. Em seguida, ele pede para José Armando se sentar. Crisanta leva o champanhe até a mesa. Rodolfo pede para brindarem pelos filhos e para que Graziella arranje logo um noivo. Fátima diz que Graziella tem estado muito deprimida, pois por um lado perdeu o amor da vida e por outro ganhou mais uma pessoa da família. Fátima diz que para Graziella, Esmeralda será como uma irmã. Graziella concorda. Adrian vai falar com Firmino. Firmino diz que ele fez bem em trazer Graziella de volta, pois do contrário ele teria deixado Florzinha e Dionísio desamparados. Adrian diz que quando fugiu com Graziella, não pensou nisso. Firmino diz que pelo menos ele reconsiderou e evitou um problema sério. Adrian revela que só voltou porque Graziella o desprezou depois de tudo, e o amor que ela dizia sentir por ele não foi grande o suficiente para ela abandonar tudo e começar uma vida ao seu lado. Adrian diz que não sabe o que fazer para esquecê-la. Rodolfo serve o champanhe para todos. Ele comemora pela saúde de José Armando e Esmeralda. Esmeralda e José Armando brindam. Esmeralda começa a passar mal novamente. Todos se preocupam. José Armando decide levá-la para o quarto. Branca sai, mas antes pede que Crisanta sirva a todos. Fátima diz que Esmeralda teve enjoos de novo e pode estar grávida. Rodolfo diz que José Armando não seria capaz. Fátima diz que não seria estranho se Rodolfo recebesse a notícia de que será avô. No dia seguinte, Dominga vê Melésio na casa grande. Ela o avisa que Esmeralda passou mal ontem à noite. Melésio pergunta se elas ficaram na casa grande para sempre. Dominga diz que em breve ela e Esmeralda irão embora para a capital com o doutor. Melésio fica triste. Dominga diz que Esmeralda precisa ir, pois agora ela se casou e José Armando irá trabalhar lá como doutor. Dominga diz que fica feliz que Esmeralda irá embora, pois aquele vagabundo do Lúcio Malavé não verá mais sua menina. Melésio decide ir. Ele diz que precisa avisar o doutor que sua rainha vai ir embora. Dominga pede que o maluco não diga nada. Melésio diz que o doutor disse que iria lhe dar uns trocadinhos se ele passasse informações para ele sobre sua rainha. Dominga pergunta se Melésio gosta de Esmeralda e se quer que ela seja feliz. O velho diz que sim. Dominga avisa que Lúcio só quer fazer mal a Esmeralda, por isso é melhor ele não dizer nada ao Lúcio, até ela e Esmeralda irem embora para a capital. Crisanta avisa a Esmeralda que os pais dela foram para a cidade. Esmeralda diz que José Armando lhe disse, mas não quis ir com eles. Esmeralda fala que gostaria de andar pela montanha, pelo rio e pela nascente. Crisanta diz que se ela quiser, poderá ir para lá mais tarde com José Armando. Crisanta pergunta a Esmeralda como foi o casamento dela. José Armando, Branca e Rodolfo estão a caminho da cidade. José Armando avisa que quer voltar o mais rápido possível para a capital e já até alugou um apartamento. Branca diz que ele e Esmeralda podem morar na casa deles da capital. José Armando diz que ele e Esmeralda começaram a vida nova de casados sozinhos, por isso morarão sozinhos. Rodolfo diz que fica chateado por ele ter agido escondido dele com esse casamento. José Armando fala e o relembra que ele não
não gostava de Esmeralda. Branca pede que José Armando pense muito bem, pois seria difícil para ela se separar de sua filha tão cedo, agora que acabou de encontrá-la. Esmeralda conta para Crisanta que as testemunhas do seu casamento com José Armando foram as pessoas do cartório e casaram naquele mesmo instante. Esmeralda avisa que Dominga lhe registrou com o sobrenome dos pais do José Armando. Crisanta pergunta o que aconteceu depois do casamento. Esmeralda avisa que José Armando queria que ficassem a sós e foram à Gruta da Cascata, e depois ele a levou para a casa da Dominga. Crisanta pergunta o que houve na gruta entre ela e José Armando. Crisanta pergunta se Esmeralda e José Armando fizeram amor. Dominga chega e avisa Esmeralda que o Melésio acabou de sair e descobriu que ele veio ali perguntar por ela, amando do demônio do Lúcio Malaver. Dominga avisa que Lúcio prometeu pagar o Melésio se ele informasse todos os passos de Esmeralda. Esmeralda pede que Dominga não diga nada. Dominga diz que Melésio prometeu não dizer nada. Crisanta pergunta se foi muito desagradável o Rodolfo levá-la para a casa do Lúcio. Esmeralda diz que foi horrível e prefere não se lembrar disso nunca mais. Lúcio Malavé pede que Joana lhe diga assim que o bobo do Melésio chegar. Joana fala que essa dúvida que Lúcio deixou no coração de Esmeralda pode ser uma arma para destruir a vida da coitada. Lúcio diz que se Esmeralda viver ao seu lado, tudo estará resolvido. Ele fala que o amor conquistam com o tempo. Joana diz que ele está afugentando a própria felicidade e a de todos que estão ao redor dele. Lúcio fala para si mesmo que por trás desse ser atormentado vive um homem sensível, forte e apaixonado, disposto a fazer tudo pelo amor de Esmeralda. José Armando comenta com os pais que acha que esses enjoos da Esmeralda são problemas de pressão, pois ela passou por muitos tormentos, mas de todo jeito pede que a mãe acompanhe Esmeralda amanhã ao posto de saúde para fazer uns exames. Rodolfo acha que Esmeralda pode estar grávida. Crisanta pede que Dominga peça à tia Tula para preparar um chá para acalmar a Esmeralda. Crisanta pergunta a Esmeralda se ela e o José Armando consumaram o casamento, porque ela tem todos os sintomas de uma mulher grávida. Esmeralda fica chocada. Crisanta pergunta se ela fez amor com José Armando na cachoeira. Esmeralda diz que não sabe. Crisanta diz que irá comprar um teste de gravidez para que ela faça em casa mesmo. Esmeralda diz que quer fazer hoje mesmo. Esmeralda diz que prefere que José Armando não saiba e pede que Crisanta lhe prometa que não dirá nada a ninguém. Crisanta diz que se ela quiser dar a surpresa depois, tem todo o direito. Esmeralda se atormenta e pensa que seu filho possa ser do Lúcio Malavé. José Armando volta para casa. Ele pergunta a Crisanta como Esmeralda está. Crisanta diz que deu um chá de flor de laranjeira e ela está dormindo. José Armando diz que pediu para sua mãe ir com ele e Esmeralda ao centro de saúde para ela fazer uns exames. Crisanta diz que esses enjoos são normais numa mulher casada, pois tem quase certeza que já houve momentos de intimidade entre ele e Esmeralda. José Armando revela que transou com Esmeralda na cachoeira. Crisanta menciona que Esmeralda pode estar grávida dele. José Armando diz que seria perfeito. Seria sua felicidade completa. Florzinha avisa o pai que agora não sai da casa grande sem ver a Esmeralda. Dionísio pede que a filha não entre na casa sem permissão, pois Esmeralda agora é filha do Rodolfo, patroa deles, e devem respeitá-la. Flor diz que é melhor amiga da dona da casa grande e de todas aquelas terras que vêm. O índio Ofélio, nojento, volta para a casa grande à procura de Rodolfo. Ofélio diz que quem poderia dizer que aquela menina que o próprio Rodolfo queria botar para correr é a própria filha dele. Crisanta avisa José Armando que Esmeralda está muito angustiada. José Armando diz que Esmeralda deve estar pensando que o mundo irá desmoronar. Crisanta diz que não quer que Esmeralda saiba que ela a traiu. José Armando pede que Crisanta vá à cidade comprar o teste de gravidez, pois amanhã ela faz e tiram as dúvidas. Dionísio leva Ofélio até Rodolfo. Ofélio diz que voltou para prestar seus serviços no que ele quiser.
Ofélio ri e diz que agora não entende mais nada e fala que soube que a ceguinha que botou para correr é filha dele. Rodolfo dá um dinheiro para Ofélio e pede que ele desapareça da sua vista, pois não precisa mais dos serviços dele. Rodolfo enxota o arrogante de sua casa. Jacinta diz a Florzinha que espera que os patrões não briguem com ela por deixá-la entrar ali. Jacinta avisa Esmeralda que Florzinha está ali. Florzinha cumprimenta Esmeralda. Jacinta decide trazer uma limonada para elas. Flor diz a Esmeralda que a cama dela é muito macia. Flor pergunta se José Armando dorme com ela ali. Esmeralda diz que seus pais querem que se casem na igreja. Flor diz que deve ser emocionante ser dona daquele casarão, mas fica triste ao pensar que ela irá embora. Esmeralda diz a Florzinha que talvez não saia dali nunca. José Armando pede que Adrian leve Crisanta onde ela precisar. José Armando vê Ofélio andando por ali, muito feliz. Dionísio avisa José Armando que Rodolfo chamou para ir no curral. José Armando pergunta o que Ofélio fazia ali. Dionísio diz que ele veio falar com o patrão. Crisanta avisa Branca que vai ir à cidade comprar os remédios. Crisanta avisa que Adrian irá com ela. Branca pede que Crisanta convide Graziela para ir. Fátima proíbe. Fátima avisa Branca que o Adrian é um sujeito abusado e ele estava de olho na sua filha, Graziela. Florzinha diz a Esmeralda que no lugar dela ficaria feliz por morar ali. Esmeralda avisa Florzinha que não irá morar na casa grande. Jacinta chega com a limonada. José Armando chega ao quarto da esposa. Ele cumprimenta Florzinha e avisa Esmeralda que vai ver o gado com seu pai. Ele diz que amanhã a levará para fazer uns exames, para descobrirem a causa dos enjoos dela. Florzinha elogia José Armando para Esmeralda e diz que assim que ela puder enxergar, ficará encantada com o marido que tem. Flor diz que o Lúcio Malavé é horroroso, que no dia que Esmeralda conhecê-lo, levará um susto. Esmeralda diz que já o conhece. Crisanta compra um teste de gravidez na farmácia da cidade. Florzinha avisa o pai que Esmeralda está bem, mas um pouco estranha. Fátima almoça no jardim. Branca chega com Esmeralda até ela. Fátima avisa que Graziela preferiu ficar trancada no quarto. Branca deixa Esmeralda com Fátima e sai. José Armando diz ao pai que sentirá saudade de tudo aquilo. Ele avisa que quando começar a trabalhar na capital, será difícil ficar vindo ali. José Armando avisa que o serviço no hospital não para nunca. Rodolfo diz que a fortuna da família está à disposição dele. José Armando prefere não mexer nesse dinheiro. José Armando diz que com sua profissão ganhará o suficiente para prosperar. Esmeralda diz a Fátima que ela tem um olhar muito forte e sente muito bem. Fátima diz que é tia dela e pede que ela não a chame de senhora. Fátima convida Esmeralda para saírem todas as manhãs, para passearem por aí. Esmeralda diz que adoraria e sente vontade de voltar ao rio e à cachoeira, pois lá conheceu José Armando e no dia que se casaram, foram contar à água da cascata que tinham concretizado seu amor. Fátima pergunta se houve intimidade entre eles, porque se for assim, é normal ela sentir os enjoos, pois ela deve estar grávida. Branca chega com Graziela até o pátio. Branca pede que Graziela sente com elas. Crisanta chega em casa. Ela agradece a Adrian por tudo e pede que ele pegue as laranjas e as leve até a cozinha. Melésio chega à casa de Lúcio Malavé e assusta Joana com uma lagartixa morta. Melésio diz que a lagartixa se parece com Joana. Joana pede que ele não fale bobagens. Adrian acaba se encontrando com Graziela na cozinha. Eles se esbarram e ele pede desculpas caso tenha machucado ela. Ela fecha os olhos, mas ele decide rejeitá-la e não a beija. Fátima pergunta a Esmeralda se ela pretende levar Dominga para a capital. Esmeralda confirma que sim e que Dominga irá com ela para todos os lados. Branca diz que é natural, pois Dominga sempre esteve ao lado dela. Esmeralda diz que sentiu frio e quer pegar seu chalé. Fátima decide acompanhá-la. Graziela volta. Branca convida Graziela para tomarem um sorvete na praça da cidade. Graziela diz que não gosta mais daquela cidade. Branca diz que queria que ela e a Esmeralda começassem a se conviver. Graziela diz que na capital irão conviver todos os dias. Esmeralda decide buscar o chale sozinha. Fátima espera. Fátima coloca uma cadeira no caminho para que Esmeralda tropece e se machuque. Esmeralda volta e se esbarra na cadeira, se machucando.
Fátima se faz de inocente e de desentendida e pede que ela tome cuidado. Esmeralda diz que poderia jurar que aquela cadeira não estava ali. Fátima diz que estava e que Esmeralda não mede muito bem as distâncias. Lúcio pergunta o que Melésio descobriu sobre Esmeralda. Melésio diz que não soube de nada e que quando foi falar com Esmeralda não conseguiu, e Dominga disse que sua rainha vai ir embora dali muito em breve. Ele diz que Esmeralda irá para a capital com o marido. Lúcio pede que Melésio vá amanhã e fale com Esmeralda e com os Penha Real, pois precisam de mais informações. Melésio diz que não vai contar nada da sua rainha para ele, porque ele é mau, e Dominga lhe proibiu de dizer algo para ele. Lúcio paga e diz que amanhã ele tem que ir à Casa Grande falar com a Esmeralda. Melésio não aceita e diz que não dirá nada para ele da sua rainha, porque ele é mau, muito mau, além de feio. Lúcio o expulsa de sua casa e quase joga um vaso na cabeça do idoso. No dia seguinte, Dionísio leva José Armando e Rodolfo até as vacas e diz que a produção de leite aumentou muito esse ano. Rodolfo diz que eles têm gado de primeira. Dionísio diz que as vacas também são bem tratadas e têm ração de melhor qualidade. José Armando diz que quando tiver um filho, ele irá gostar muito de tudo aquilo. Fátima avisa Graziela que Esmeralda pode estar grávida. Graziela pergunta por que ela está tão preocupada. Fátima diz que precisam investigar para ver se a criança é realmente do José Armando. Graziela pergunta o que ela irá inventar agora para prejudicar a Esmeralda. Fátima diz que naquela tarde o Rodolfo levou a Esmeralda para a casa do Lúcio Malavé, que sentia uma paixão doentia pela moça. Fátima diz que depois da noite que Esmeralda passou na casa desse homem, ela tem estado nervosa e angustiada com tudo. Fátima diz que pode ter acontecido alguma coisa entre eles e Esmeralda pode estar grávida do Dr. Malavé. Crisanta chega ao quarto de Esmeralda e avisa que o teste deu positivo e ela vai ter um bebê. Esmeralda fica surpresa. Esmeralda, capítulo 46. Crisanta diz que o José Armando e a Branca vão ficar muito felizes. Esmeralda pede que Crisanta não diga nada a ninguém, pois quem deve dar a notícia é ela. Esmeralda diz que o teste pode estar errado. Ela fala que prefere dizer ao José Armando. Crisanta diz que a notícia parece tê-la deixado angustiada. Esmeralda diz que não esperava por essa. Crisanta diz que era óbvio isso acontecer, já que ela esteve com José Armando. Crisanta diz a Esmeralda que o Rodolfo ficará muito feliz, pois agora sim ele terá um herdeiro, um Penha Real. Dominga comunica Esmeralda que o café dela está pronto e fez uns ovos mexidos deliciosos que ela irá adorar. Esmeralda diz que está sem fome e prefere ficar no quarto. Dominga diz que ela anda muito triste e, se for o que está pensando, ela tem que comer mesmo. Esmeralda pergunta como uma mulher sabe quando vai ter um filho. Graziela abre a janela do seu quarto e sai para respirar a brisa do ar e pensar no Adrian. Ela o vê trabalhando de longe e sorri ao vê-lo. Esmeralda pergunta a Dominga se todas as mulheres que esperam filhos se sentem mal. Dominga diz que nem todas, e que algumas enjoam e às vezes sentem nojo da comida, mas ficam lindas, o rosto cheio de luz, e 9 meses depois dão à luz ao bebezinho. Esmeralda pede que Dominga vá tomar o café, pois terminará de se arrumar para encontrá-los na mesa. Joana leva o comprimido de Lúcio. Ela percebe que ele está bebendo de novo e acha melhor ele não fazer isso, já que também toma remédios. Joana o relembra que é perigoso ele sofrer um infarto nessa idade. Lúcio diz a si mesmo que não suporta pensar que nesse momento o imbecil do José Armando está com a Esmeralda. Mas essa alegria irá durar muito pouco. Dominga cumprimenta Branca e Fátima e avisa que Esmeralda está se arrumando. Esmeralda não sabe o que fazer. Ela começa a se atormentar com seus pensamentos bons e ruins. Lúcio realmente conseguiu assustar e entrar na mente da moça. Esmeralda quase enlouquece da cabeça. Ela se deita na cama e chora. José Armando chega ao quarto de Esmeralda e procura por ela. Ele não a encontra em lugar nenhum. José Armando pergunta a Jacinta por Esmeralda. Jacinta diz que ela ainda não foi para a mesa e que estão a esperando.
Ele não consegue encontrar a esposa em nenhum lugar da casa. Todos tomam café da manhã. José Armando chega e diz que Esmeralda não está na casa e procurou ela em todos os lugares e não a encontrou. Fátima acredita que Esmeralda foi passear. Dominga acha que Esmeralda foi à Gruta da Cascata. Crisanta menciona que Esmeralda pode estar na casa da Florzinha. José Armando vai à gruta e não encontra a amada. Ele vê Melésio ali e pergunta por Esmeralda. Melésio diz que ela está na casa grande. José Armando diz que ela sumiu da casa e não a encontrou. José Armando pergunta para onde Melésio acha que Esmeralda foi. Melésio crê que ela pode ter ido ao cemitério ou para o barraco da Dominga. José Armando pede que Melésio vá ao cemitério, pois irá à casa da Dominga. Melésio diz que no cemitério não vai, pois lá tem muitas almas. José Armando insiste para o bobo ir. Graziela vai atrás de Adrian, perturbar a cabeça dele. Ela pergunta se Esmeralda está na casa dele e se ele a viu. Adrian diz que não. Graziela pergunta se ele não quer falar com ela e se a odeia tanto. Eles se olham. Graziela diz que não irá mais perturbar ele e sai correndo. Todos estão preocupados com Esmeralda. Crisanta pede que Branca não se preocupe, pois Esmeralda irá aparecer. Rodolfo diz que Esmeralda poderia ter avisado eles que não queria ficar, pois ninguém a obrigava a viver ali. Branca pede que ele não fale assim e que tenha consideração por ela. Rodolfo diz que Esmeralda não teve consideração por Branca. Dominga volta e avisa que Esmeralda não estava na casa da Florzinha. Melésio procura por Esmeralda no cemitério. Firmino diz que ela não está ali. Melésio avisa que José Armando foi para o barraco da Dominga para ver se encontra Esmeralda lá. José Armando encontra Esmeralda na cabana. Ele vê que ela está chorando muito. Ele se alivia ao encontrá-la. Ele pergunta por que ela está chorando. Esmeralda o abraça. Ele diz que tudo já passou e que sempre estará ao lado dela. Esmeralda diz que não é digna dele e pede que ele vá embora e que se esqueça dela. Esmeralda diz que ele precisa deixá-la, pois não podem continuar juntos. Ele pergunta se ela não o ama mais. Esmeralda diz que o ama mais que tudo, mas ele precisa ir embora. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz que será o melhor para eles dois. José Armando pede que ela o explique tudo. Esmeralda segue pedindo que ele a deixe. Ela fala que não quer abandoná-lo, mas só está pedindo que ele a deixe e a esqueça. Rodolfo pergunta a Dionísio se seu filho já voltou. Dionísio diz que ainda não, e acha que ele deve ter encontrado Esmeralda e que ela está na casa da Dominga. Rodolfo pede que ele o avise quando José Armando voltar. Adrian comenta com Dionísio que Esmeralda deve ter saído da casa porque Rodolfo não a ama e a maltratou demais. Lúcio segue bebendo muito e sofrendo com suas mágoas. Florzinha chega à casa grande. Zenaida cumprimenta a Adrian. Flor diz que precisa guardar as verduras e preparar o almoço para eles. Eles a comunicam sobre o sumiço de Esmeralda, mas dizem que José Armando já foi procurá-la. Dionísio comenta com Adrian que Zenaida é uma boa pretendente para ele e não entende por que ele fica de olho em quem não deve. Crisanta avisa a todos que o José Armando já voltou. José Armando avisa Dominga e todos que Esmeralda está na casa da Dominga e que não quis dizer a ele o motivo de ter ido para lá. Ele avisa que Esmeralda não quer voltar para ele e falou que não podem ficar juntos. José Armando diz que Esmeralda não se importa com o caso de ser herdeira de Rodolfo. Branca diz a Rodolfo que era ele quem devia buscar a Esmeralda, pois ele é o culpado de tudo isso. Rodolfo diz que vai falar com Esmeralda para ver se pelo menos ela sente pena do sofrimento dela. José Armando tenta acalmar Branca. Crisanta pede que ela não se desespere. Crisanta torce para que Rodolfo convença Esmeralda de voltar para casa. Dominga pensa que não vai adiantar de nada. Crisanta diz que terá que contar o segredo para o José Armando. Dominga decide ir para sua casa para atender Esmeralda. Crisanta pede para rezarem, para que Esmeralda perdoe o pai e volte para casa. Melésio pergunta por que Esmeralda está chorando tanto. Esmeralda diz que está muito infeliz. Ela explica para ele que ninguém lhe fez mal, mas acha que sua vida está marcada para sofrimento e dor. Melésio diz que ela gostava de correr pela montanha e de conversar com a água do rio na gruta, e o doutor estava a procurando muito preocupado, porque não a encontrava. Ela sofre de amor. Ela fala para Melésio o quanto ama José Armando. Melésio tenta consolar a moça. Fátima comenta com Graziela
Que é o cúmulo. Rodolfo entrar no joguinho de Esmeralda. Graziela diz que Esmeralda é filha dele. Fátima diz a Graziela que não será fácil conseguir um bom partido para ela. Graziela diz que elas duas têm opiniões diferentes a respeito de um namorado que vale a pena. Fátima diz que tem esperanças de que tudo isso fracasse e que Graziela se case com José Armando, como estava tudo planejado desde o início. Fátima diz que queria que Esmeralda desaparecesse para sempre, para deixar o caminho livre para Graziela. Fátima pressente que Esmeralda fugiu de casa por causa de alguma coisa grave. Melésio dá algo para Esmeralda beber. Ele diz que não irá deixá-la sozinha. Rodolfo vai até a cabana de Dominga. Esmeralda pergunta quem é. Rodolfo fala que é ele, pai dela, e veio saber por que ela fugiu de casa e por que não quer mais voltar para a família. Ele diz que não pretende ir embora dali, até ela dizer a verdade. Dominga se pergunta por que Esmeralda terá fugido e por que Crisanta tem certeza que ela irá voltar. Dominga acredita que Esmeralda esteja grávida, mas mesmo assim é estranho o sumiço dela. Joana diz a Lúcio que irá ao mercado e pergunta se ele quer algo. Lúcio pede que ela leve aquele envelope para o correio. Esmeralda pede que Rodolfo vá embora e não lhe atormente mais. Melésio decide ir embora e deixar Esmeralda a sós com Rodolfo. Rodolfo toca Esmeralda e ela segue assustada com a presença dele. Ele pergunta por que ela fugiu de casa. Esmeralda diz que por causa dele, pois o causador do seu sofrimento foi ele, que só lhe causou dor e sofrimento, e desde que o conheceu, sempre sentiu medo. Ela diz que pressentia que sua felicidade terminaria com a presença dele. Esmeralda diz que nada do que ele fez foi mais pior do que tê-la levado para a casa daquele homem doente. Esmeralda diz que o Lúcio é obcecado por ela e Rodolfo lhe deixou abandonada naquela casa e o Lúcio lhe trancou no quarto e fez uma coisa horrível. Esmeralda diz que não tem mais conserto. Ela diz que Rodolfo queria separá-la do José Armando e agora já conseguiu tudo o que queria. Rodolfo diz que não sabia, que ela era sua filha. Esmeralda pergunta se é mais duro para ele saber que foi o causador da desgraça dela. Ela diz que isso é como um castigo de Deus, mas não é só ele que está sofrendo disso, mas ela e o José Armando também. Esmeralda fala que agora seu amor com José Armando é impossível. Rodolfo pergunta se ela tem certeza do que está dizendo, pois pode ter sido um mal-entendido. Esmeralda diz que não há esperança para eles dois. Rodolfo diz que o José Armando precisa saber da verdade, pois ela não teve culpa do que aconteceu. Esmeralda revela que vai ter um filho. Rodolfo fica chocado. Esmeralda diz que vai ser mãe. Dominga diz a Crisanta que vai ir embora para sua casa para ficar com Esmeralda. Crisanta pede que ela espere um pouco, pois o Rodolfo voltará com a Esmeralda. Dominga diz que Rodolfo não gosta da menina e nem irá convencê-la. Crisanta diz que quando Rodolfo souber que será avô, irá amá-la, pois será um penha real legítimo. Fátima ouve tudo. Dominga diz que sabia que a menina estava esperando um bebê. Rodolfo volta para casa. Branca pergunta se ele falou com Esmeralda. Ele diz que sim. José Armando pergunta o que Esmeralda disse. Rodolfo pede que José Armando se esqueça dela, pois ela não voltará para ele. Rodolfo pede que ele finja que Esmeralda morreu. Branca avisa Dominga e Crisanta que Esmeralda não quis vir. Dominga decide para o seu barraco ficar com Esmeralda. José Armando decide levar Dominga para ficar a esperando do lado de fora. Branca pede que Dominga diga a Esmeralda que ela a ama com toda a sua alma. Rodolfo se atormenta, pois agora pensa que Esmeralda sofreu um abuso por sua causa. Rodolfo se arrepende do que fez para a própria filha. Branca chega até Rodolfo e pede que ele lhe diga a verdade, pois é mãe da Esmeralda e ele não pode esconder dela o sofrimento da moça. Branca exige que ele lhe diga a verdade. Joana fofoca com a amiga enquanto anda pela feira. Rodolfo diz a Branca que Esmeralda não perdoa ele por ter a levado para casa de Lúcio Malavé, e ela descobriu que Lúcio não a amava como filha, mas sim como mulher. Rodolfo prefere não falar mais disso, pois o atormenta esse assunto. Branca pede que ele lhe diga a verdade. Rodolfo revela a Branca que Esmeralda acha que o Lúcio Malavé abusou dela. Branca desmaia. José Armando espera por Dominga, do lado de fora da cabana de Esmeralda. Dominga pede que Esmeralda volte para casa e que lhe diga o que houve, pois é ruim sofrer calada e precisa saber o que está atormentando. Esmeralda diz a Dominga que se continuar assim, irá morrer. Esmeralda revela que está grávida. Dominga fica feliz e abraça a menina, dizendo que já imaginava e que José Armando ficará louco de alegria. Esmeralda diz que não pode dizer isso ao José Armando, porque não tem certeza de que ele seja o pai.
Fátima decide ir à casa de Lúcio Malaver, falar com ele. Esmeralda, capítulo 47. Joana fica passada ao encontrar Fátima. Joana pede que a tarântula espere, pois irá ver se o Lúcio pode atendê-la. Joana avisa Lúcio que tem uma pessoa querendo falar com ele. Fátima chega e cumprimenta Lúcio. José Armando segue à espera de Esmeralda. Dominga fica sabendo que Esmeralda acha que Lúcio abusou dela. Dominga diz que esse Lúcio é um demônio desgraçado. Dominga se atormenta e se culpa, dizendo que se calou por medo e foi covarde. Dominga diz que devia ter revelado a ela a paixão doentia daquele homem. Esmeralda pede que Dominga se acalme, pois não adianta mais lamentarem agora. Dominga afirma que Lúcio merece morrer e o Rodolfo tem um coração de pedra por ter levado ela para as mãos daquele doente mental do Lúcio. Dominga pergunta o que podem fazer agora, pois o José Armando está esperando lá fora para ela dizer o que ela tem. Esmeralda pede que Dominga mande ele ir embora, pois agora podem ficar elas duas sozinhas ali como antes. Esmeralda diz que quer que todos vão embora para longe e se esqueçam dela. Dominga começa a chorar. Adrian vai à casa de José Armando e avisa que Branca passou mal e Crisanta pediu para ele buscá-lo. José Armando diz que vai ir para casa e pede que Adrian fique ali e que o avise se qualquer coisa acontecer. José Armando pega sua caminhonete e sai. Fátima fala com o Lúcio sobre Esmeralda e diz que ela sempre falou dele com muita admiração. Lúcio argumenta que Esmeralda deve ter contado sobre seu acidente. Ela confirma. Ele pergunta por que ela veio ali. Fátima diz que Esmeralda está esperando um filho, e isso pode ser natural, considerando que ela está casada com José Armando, mas precisa saber o que aconteceu entre ele e Esmeralda na noite que ela dormiu naquela casa. Lúcio revela que o filho que Esmeralda está esperando pode ser seu. Fátima fica feliz. José Armando examina Branca. Ele fala para o pai que ultimamente sua mãe tem tido emoções muito fortes. Crisanta diz que compreende, pois depois de recuperar Esmeralda e perdê-la, deve ser horroroso. Crisanta diz que Branca não irá embora dali sem levar a Esmeralda. Graziella diz a Crisanta que sua mãe saiu e está demorando de voltar. José Armando diz ao pai que ele deve saber o que aconteceu com a Esmeralda e o motivo dela tê-lo abandonado. Rodolfo pede que ele respeite a decisão da moça. José Armando diz que essa moça é filha dele e sua esposa. Rodolfo diz que se Esmeralda não quer voltar para ele, é melhor deixá-la em paz. José Armando diz que estão casados e se amam, e Esmeralda se entregou a ele por amor e não pode deixá-la tão fácil. Rodolfo pede que ele vá ao cartório, onde se casou, e solicite a anulação do casamento. José Armando diz que ele sempre quer impor a própria vontade, passando por cima da vontade dos outros. Rodolfo diz que é melhor ele solucionar esse problema como homem, enfrentando e aceitando a vontade de Esmeralda. José Armando diz que se ele não tem interesse em lutar pela própria filha, precisa saber que ele sim tem interesse em lutar por sua esposa. Crisanta avisa José Armando que Branca acordou e a deixou com Graziella. José Armando diz a Crisanta que Rodolfo pediu para ele anular o casamento e abandonar a Esmeralda. Crisanta revela a José Armando que o teste de gravidez da Esmeralda deu positivo. José Armando comemora ao saber que será papai. Ela pede que ele vá buscar Esmeralda para darem a notícia à Branca. Fátima volta para casa depois de ter falado com o Lúcio Malaver. José Armando avisa a tia que vai ir buscar Esmeralda e revela que terá um filho. Fátima ri e fala: vai sim ter um filho, mas você não sabe, você não é o pai. Fátima fica sabendo que Branca passou mal. Graziella aconselha a tia a ficar deitada hoje, pois a pressão subiu e é melhor ela se manter de repouso. Branca diz que já se sente melhor e precisa sair para resolver um assunto importante. Fátima chega ao quarto de Branca e diz que trouxe 2 notícias, mas acha que não será oportuno dizer para ela. Fátima diz que quando José Armando chegar com a Esmeralda, eles dirão. Fátima revela que Esmeralda está esperando um filho. Branca comemora. Fátima diz que está preocupada, pois depois de ter se casado, Esmeralda passou a noite na casa de Lúcio Malavé, e esse filho pode ser desse homem. Branca se lembra de quando Rodolfo lhe disse que Lúcio Malavé abusou de Esmeralda. Branca se preocupa e sofre. Graziella abraça a tia. Dominga avisa a Esmeralda que Adrian continua a esperando lá fora e só irá embora quando o doutor disser.
Dominga decide levar algo de comer para o Adrian, enquanto Esmeralda conversa com Firmino. Firmino avisa Dominga que não irá comer nada. Esmeralda diz a Firmino que descobriu uma gravidez e agora está sofrendo porque terá um filho, que pode ser do Lúcio Malaver. José Armando vai até a cachoeira, a Gruta da Cascata, onde conheceu Esmeralda, e se apaixonaram. Ele pega uma flor e sorri, se lembrando dos momentos que passaram juntos. Esmeralda revela a Firmino que fugiu da casa grande por esse motivo e não podia continuar lá com o José Armando, sabendo que está grávida de outro. Esmeralda afirma que não há mais futuro para ambos e a felicidade deles é impossível e tudo se acabou. Firmino diz que não e pede que Esmeralda pense no filho que está a caminho e que irá precisar dos pais. Esmeralda diz que isso não irá acontecer. Firmino diz que quando ela lhe contou sobre o que houve na casa de Lúcio Malaver, a aconselhou a não dizer nada ao José Armando, pois não era justo uma situação da qual ela não é culpada destruísse toda a felicidade dela. Ele aconselha Esmeralda a dizer ao José Armando toda a verdade, porque ele precisa saber dos momentos de angústia que ela passou aquela noite na casa de Lúcio Malaver. Esmeralda chora e diz que não tem coragem de dizer nada e que não vai adiantar de nada, já que não podem continuar juntos. Firmino pede que ela deixe o José Armando decidir o que quer e que não dê crédito a tudo que aquele homem disse, pois ele pode ter mentido, já que ela não se lembra de nada. José Armando chega à cabana com uma flor para Esmeralda. Firmino beija as mãos de Esmeralda e sai. José Armando dá uma flor para a amada. Ele a acaricia e diz que levou essa flor na Gruta da Cascata, que foi testemunha do amor deles. Ele diz que agradece por ela fazê-lo tão feliz e já soube que ela terá um filho seu. José Armando a beija. Branca se atormenta e sofre muito, pois o filho de Esmeralda pode ser de Lúcio Malaver. Rodolfo decide falar com ela a sós. Rodolfo diz a Branca que desta vez é melhor ela não se deixar levar pelo lado sentimental. Ele diz que é melhor voltarem para a capital quanto antes. Branca pede que ele faça o que quiser, mas ressalta que continuará ali. Ela diz que sua filha está ali e não irá embora sem ela. Esmeralda diz a José Armando que precisam se separar para sempre. Ele diz que não irá se separar dela, ainda mais agora depois de tudo que soube. Ele pergunta o motivo da atitude dela. Ela pede que ele não torne as coisas mais difíceis. José Armando diz que agora se trata do ser que ela carrega dentro do ventre, o fruto do amor deles, o laço que os une, pois lá bate o coração dos dois. Esmeralda pede que ele cale a boca. Ele pergunta por que ela está sofrendo. Esmeralda diz que seu filho não será motivo de alegria e será motivo de dor. Esmeralda diz que quando ele souber da verdade, irá rejeitá-la. Ela pede que ele vá embora e a esqueça. José Armando diz que não irá deixá-la. Esmeralda diz que esse filho irá afastá-los. Ela fala que não sabe se ele é o pai do menino. José Armando se decepciona ao escutar o que a moça diz. Ele pergunta por que ela está dizendo isso, já que foi o primeiro e único homem na vida dela. Ela diz que ele foi o primeiro homem na sua vida, mas não o único. Esmeralda diz que na noite que o pai dele a levou para a casa de Lúcio Malavé, ele abusou dela. José Armando fica em choque, super irritado. Rodolfo pergunta a Branca o que ela tem e está surpreso. Branca diz que está o enfrentando pela primeira vez e está negando fazer a vontade dele. Branca reafirma que não deixará sua filha e irá agora mesmo buscar ela. Branca diz que, se for necessário, pedirá de joelhos para Esmeralda voltar para o seu lado. Esmeralda diz a José Armando que Lúcio estava furioso, revoltado e enlouquecido e lhe obrigou a tocar o rosto desfigurado dele. Ela fala que desmaiou, mas no dia seguinte, Lúcio disse que ela não poderia abandoná-lo e que pertencia a ele de corpo e alma. Furioso, José Armando pensa em matar Lúcio Malaver agora mesmo. Ele sai correndo. Esmeralda se desespera. Branca pede que o traste do marido deixe de atormentá-la, pois ele é o culpado de toda essa desgraça. Rodolfo diz que não quer ouvir as acusações dela, pois já sofreu bastante com sua consciência, com seu remorso. Branca diz que não sairá dali sem sua filha e não quer repetir mais. Rodolfo diz que a desconhece. Branca diz que o agradece se ele deixá-la sozinha. Esmeralda revela a Dominga que contou toda a verdade para o José Armando e ele disse que Lúcio pagaria com a vida pelo que lhe fez.
Dominga diz que seria maravilhoso que Lúcio morresse. Dominga pede que Esmeralda não chore mais, pois achou que na casa grande ela seria feliz, mas só teve sofrimento. Ela abraça a menina e a consola, pedindo para ela não gastar as forças, porque precisará delas. Crisanta decidirá o quarto de Branca. Rodolfo pede que ele tente acalmá-la, pois ela está irreconhecível. Crisanta pede que ele fale com José Armando e diga a verdade, e que aceite a culpa dessa desgraça, pois Esmeralda é inocente. Fátima percebe Graziela nervosa e pede que ela fique quieta. Graziela diz que não sabe como a mãe consegue ficar tão tranquila depois do que fez. Graziela diz que tudo isso terão consequências graves. Fátima diz que agora o próximo passo é aguardarem o divórcio de Esmeralda e José Armando. A vagabunda diz que quando José Armando estiver livre, fará com que ele volte a ficar com a Graziela. José Armando chega à casa de Lúcio e o encontra desmaiado, quase morto. Quem dera se esse traste tivesse morrido mesmo. Fátima diz a Rodolfo que quando José Armando souber de tudo, com certeza irá romper o compromisso com a cegueta. Rodolfo diz que não sabe o que fazer e se sente impotente, pois é o culpado de tudo. Fátima diz que ele está exagerando. Rodolfo pede que ela não justifique seus erros, pois sabe quando tem razão e quando não tem. Fátima diz que ele é humano e todos cometem erros. Ele diz que se sente o pior dos assassinos, pois se assusta por ser o causador de tanta infelicidade. Rodolfo diz que sente uma coisa horrível por dentro, pois desgraçou com a vida da própria filha. Esmeralda diz a Dominga que vai acontecer uma coisa horrível e precisa ir à casa do Lúcio agora mesmo. Dominga diz que ela não tem o que fazer lá. Dominga diz que Lúcio merece morrer, pois ele é um demônio. Esmeralda diz que vai ir à casa do Lúcio. Dominga a proíbe de sair. Esmeralda sai correndo e acaba indo. Dominga se preocupa. Florzinha chega e Dominga avisa ela que ela precisa saber o que estão passando. Lúcio é levado para a clínica da cidade. Joana se preocupa com o demônio. O doutor aparece ali e diz que ele se estabilizou e, por enquanto, está fora de perigo. José Armando volta para casa. Branca diz que ficou sabendo da verdade. José Armando diz que há coisas que não podem guardar segredo, mesmo que queiram esconder. Branca diz que o que importa é o que ele pensa, e não o que aconteceu. Ela pede que ele tome uma decisão e pergunta se Esmeralda veio com ele. Ele diz que não. José Armando fala que não sabe se irá se separar de Esmeralda. Branca diz que ela foi uma vítima inocente e todos os passos que a fizeram ir para aquela casa foram provocados por eles. Branca diz que Esmeralda foi como uma folha ao vento, arrastada pelo tormento de seus sentimentos, que foi seu amor, sua consciência, o orgulho do Rodolfo e a paixão doentia de Lúcio Malavé, e ela não merece ser condenada por tudo isso. José Armando diz que não a despreza e nem deixou de amá-la. Branca pede que ele pense no quanto ela está sofrendo e que a busque e a leve para longe, para começarem uma vida afastados dali. José Armando fala que sua situação é complicada. Branca diz que espera que o amor dele seja mais forte do que tudo. Esmeralda vai à casa de Lúcio e grita por ele. Branca avisa Crisanta que vai ir agora mesmo para a casa de Dominga falar com Esmeralda. Crisanta diz que ela não está bem. Branca se estressa e diz que quem não está bem é a Esmeralda e precisa ficar ao lado dela. Branca diz que de hoje em diante fará o que achar conveniente. Rodolfo fala com José Armando. José Armando culpa pelo que ele fez e diz que para separar Esmeralda dele, ele não hesitou em entregá-la nas mãos daquele homem. Rodolfo lamenta e diz estar arrependido de tudo o que fez. Rodolfo diz que se pudesse, voltaria no tempo. José Armando diz que o mal que ele causou não tem mais solução e ele destruiu Esmeralda e ele. Rodolfo sabe que não tem perdão pelo que fez. Ele pergunta se o filho está disposto a esquecer o que aconteceu. José Armando diz que esse é seu tormento, pois mesmo sabendo que Esmeralda não é culpada de nada, não pode aceitar. Joana, rata horrorosa, fiel a Lúcio, aparece e avisa Esmeralda que Lúcio foi parar no hospital. A lagartixa reclama por Esmeralda não perguntar por Lúcio. Em seguida, a moça comunica a Esmeralda que Lúcio teve um infarto, mas já está estabilizado no hospital. Joana diz que quando José Armando chegou, ajudou Lúcio e deu os primeiros socorros, e após isso, o levou para a clínica. Branca chega à cabana de Esmeralda e fica sabendo por Dominga que a moça foi atrás de Lúcio Malavé. Branca se atormenta ainda mais de preocupação. Esmeralda, bobalhona, vai ao hospital para saber informações sobre o estado de Lúcio.
Graziela diz a Fátima que se o José Armando amar a Esmeralda de verdade, terá que perdoá-la. Fátima critica Graziela por ser tão ingênua. Fátima diz que os homens dão muita importância para essas coisas e o José Armando ficou arrasado com o que soube. Fátima diz que se conseguirem separar o José Armando da Esmeralda, em breve estarão comemorando a anulação do casamento e o namoro dela com o José Armando. Graziela chama Fátima de ingênua e diz que jamais se casará com o José Armando. Crisanta vai falar com José Armando. Ele diz que todos estão arrasados. Crisanta diz que foi a causadora de tudo isso, por ter omitido a verdade. Crisanta diz que agora todos estão sofrendo por sua culpa. Ela roga para que José Armando não se separe de Esmeralda, pois eles se amam e é um amor puro. José Armando chora muito. Crisanta insiste para ele não abandonar Esmeralda, pois ele e ela ainda podem ser felizes, se amando muito. Ele diz que precisa pensar, pois está muito confuso. Crisanta deseja que Deus o ilumine. Esmeralda chama Lúcio. O infeliz acorda e fica feliz ao vê-la ali. Ele a chama de meu amor e diz que ela voltou e se sente muito bem com ela ali. Esmeralda diz que precisa perguntar uma coisa, mas ele precisa lhe dizer a verdade. Esmeralda, capítulo 48. A enfermeira chega ao quarto de Malaver e diz a Esmeralda que ela não pode ficar ali. Esmeralda diz a Mabel que o doutor a deixou ficar um pouquinho e precisa saber de uma coisa. Dionísio avisa Florzinha que Esmeralda ainda não chegou e que Branca continua na cabana da Dominga esperando ela. Flor diz que precisam procurá-la. Branca diz a Dominga que já escureceu e vai ir procurar a Esmeralda. José Armando pergunta a Adrian o que ele faria no seu lugar. Adrian diz que é uma situação bem difícil, mas não gostaria de estar na pele dele. Adrian ressalta que Esmeralda não tem culpa disso e acha que o Dr. Malavé fez Esmeralda acreditar que abusou dela só para ela ficar com ele. José Armando diz que está desesperado e muito confuso. Adrian o aconselha a ir atrás de Esmeralda e ir para longe com ela para viver feliz. Mabel acaba permitindo que Esmeralda fique um tempinho com Lúcio. Esmeralda diz a Lúcio que a resposta dele garantirá sua felicidade. Ele diz que a felicidade dela é ali com ele. Esmeralda pergunta a Lúcio se ele abusou dela naquela noite, pois está grávida. Lúcio avisa que a ama e diz que esse filho que ela espera é seu. Esmeralda se apavora. Florzinha pensa em procurar Esmeralda no mato. Dominga diz que não sabe mais o que fazer. Esmeralda finalmente chega em casa. Dominga pergunta se ela está bem, pois Branca veio procurá-la muito preocupada. Esmeralda diz que Lúcio confirmou o que ela mais temia, e o filho que espera é dele mesmo. Dominga fica em choque. Fátima diz a Graziela que Branca está demorando demais para chegar e não sabe o que tanto ela deve estar conversando com a Esmeralda. Graziela acha que Branca está convencendo Esmeralda a voltar. Fátima diz que se irrita muito por Branca se rebaixar tanto. Graziela decide sair para respirar um ar fresco. Ela pergunta à mãe quando voltarão para a capital. Fátima diz que muito em breve. Adrian chora do lado de fora da casa. Graziela sai lá fora e se senta do outro lado para ler um livro. Dominga oferece algo de beber para Esmeralda, mas a moça não aceita. Dionísio volta à cabana com Dona Branca. Dona Branca vê que Esmeralda já está ali e a abraça. Branca diz que desde o momento que Crisanta lhe confessou que tinha trocado sua filha, nunca mais teve sossego e procurou pelo túmulo dela, porque ela sempre esteve presente em suas orações. E quando soube que ela estava viva, se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Ela diz que naquele instante percebeu que havia encontrado ela, sua filha, viva. Branca diz que agora ela terá um filho. Esmeralda chora e fala que se sente muito infeliz. Branca compreende ela e fala que essa criança inocente não tem culpa de nada e ela saberá assim que ver o bebê nos braços. Branca diz que com a ajuda de Deus ela será operada e poderá ver. A menina chora. Branca pede que ela enxugue as lágrimas e pergunta se ela quer voltar para casa. Esmeralda diz que não, pois está muito confusa e prefere ficar ali.
Branca diz que irá apoiar tudo que ela decidir. Esmeralda agradece. Branca diz que amanhã virá vê-la, pois precisam conversar e fazer muitos planos. Adrian devolve para Graziella um objeto dela. Ele diz que estava ali observando ela. Os dois acabam se beijando. Fátima vê tudo e grita. Ela pergunta o que Adrian está fazendo ali com sua filha e por que não a deixa em paz. Graziella grita com a resmungona, pedindo para ela parar com isso. Fátima pede que Graziella vá para o quarto agora mesmo. Rodolfo chega ali e pergunta o que está vendo. Branca e Dionísio voltam. Graziella pergunta à tia sobre Esmeralda. Branca diz que está tudo bem e sai. Rodolfo diz a Adrian que precisa falar com ele amanhã cedo. Dionísio pergunta se o Adrian deu problema. Adrian diz que estava conversando com a Graziella e a dona Fátima chegou fazendo escândalo. Dionísio alerta o filho que vão acabar sendo expulsos dali. Crisanta avisa Rodolfo, Fátima e Graziella que Branca está conversando com José Armando. Crisanta os chama para irem para a sala de jantar. Branca diz a José Armando que a decisão será dele de Esmeralda em relação a como eles irão seguir de agora em diante. José Armando diz que gostaria de organizar seus pensamentos, mas não consegue. Ele não sabe o que fazer. Branca o aconselha a seguir o que o coração está dizendo. Todos jantam, menos Branca. Rodolfo avisa que está organizando a papelada para voltar para a capital. Fátima diz que Graziella disse que sente saudades da casa e dos amigos. Rodolfo pergunta o que Fátima tem contra o Adrian. Branca chega até a mesa e avisa que não está com fome. Ela pede que Crisanta leve um chá para o seu quarto. Ela dá boa noite a todos e se retira. Fátima nota que Branca está fria com Rodolfo. Rodolfo pede que Crisanta leve o chá e um pouco de comida para Branca. Na cabana, Dominga já adormeceu, só Esmeralda que ainda não. Esmeralda pensa em José Armando e não sabe se ele continuará com ela ou não, devido a todos os últimos acontecimentos. Esmeralda ouve alguém chegar. Ela acorda Dominga, dizendo que chegou alguém aí. Dominga pergunta quem é. José Armando fala que é ele. Dominga diz a Esmeralda que o José Armando veio buscá-la. Dominga decide esperar do lado de fora, enquanto José Armando e Esmeralda conversam. José Armando diz a Esmeralda que essa noite precisam decidir o destino. Dominga se senta do lado de fora e decide acender uma fogueira para se aquecer. Dominga observa o céu, a lua e as estrelas. Ela reza a Deus para que José Armando se acerte com Esmeralda, pois sente que o filho que Esmeralda espera é de José e não de Lúcio. José Armando diz a Esmeralda que seu amor por ela é muito grande, que seria capaz de esquecer de tudo, mas o filho que ela espera será um obstáculo entre eles dois. Esmeralda pede que ele saia. Ele pede que ela tente compreendê-lo, pois sempre que ver o rosto do menino, irá tentar encontrar um traço para saber se ele é o pai do menino ou não. Esmeralda pergunta o que ele veio propor e se quer que ela aborte. Ele diz que jamais pediria isso, mas acha que ela poderia dar para adoção. Esmeralda diz que jamais faria isso e não seria feliz e tranquila, sabendo que deu seu próprio filho. Esmeralda exige que ele saia dali e fala que não quer saber dele nunca mais. Ele tenta fazê-la entender. Ela diz que está mais desesperada que ele e jamais passou pela sua cabeça abandonar seu filho. Ela diz que ele não tem nenhum direito de decidir o destino do seu filho, e nem nada. José Armando diz que não sabe o que está falando e parece um idiota. Esmeralda o expulsa da cabana e diz que não quer vê-lo nunca mais. Ela abre a porta e pede que ele saia. José Armando vai embora. Esmeralda começa a chorar e sofre profundamente. José Armando dá um dinheiro a Dominga e diz que não quer que falte nada para Esmeralda. Em seguida, o moço vai embora, triste da vida, com seus pensamentos perdidos. Na manhã seguinte, Fátima vê que Branca está se arrumando para sair. Branca avisa que vai ver sua filha. Branca diz que quer saber o que ela decidiu. Fátima diz que acha que Esmeralda não voltará. A monstrenga diz que o caso de Esmeralda e José Armando não tem mais conserto e esse casamento precisa ser anulado. Branca diz que ainda não sabem a decisão do José Armando. Fátima diz que um homem não pode viver ao lado de uma mulher devido a uma situação como essa. Fátima ressalta que Esmeralda poderia se casar com o Lúcio Malaver. Branca fala que não quer que isso aconteça nunca.
Branca pede que Fátima vá embora com todos, pois trará sua filha para a casa grande para cuidar dela e do filho dela. Crisanta pergunta o que houve. Branca pede que Crisanta vá com ela até a cabana, pois quer falar com Esmeralda e Dominga. Branca diz que o mais importante para ela é sua filha. Melésio chora muito do lado de fora da cabana de Esmeralda. Branca e Crisanta chegam e perguntam o que ele tem. Melésio as avisa que Esmeralda foi embora. Branca se assusta. Melésio diz que Esmeralda foi embora com Dominga para longe. Ele revela que Esmeralda nunca mais vai voltar. Branca começa a chorar. Melésio diz que Esmeralda e Dominga viajaram bem cedo. Branca sofre. Crisanta percebe que a cabana está trancada. Ela pede que Melésio tente se lembrar e diga para onde Esmeralda e Dominga foram. Melésio diz que ela foi para uma cidade longe para que não a encontrassem mais. Melésio diz que Esmeralda deixou um lenço que acabou caindo quando ela foi embora. Branca diz a Melésio que está sofrendo muito, porque Esmeralda é sua filha. Melésio pede que ela não chore, pois os olhos dela vão ficar feios assim. Branca não para de chorar. Melésio dá um lencinho para ela secar as lágrimas. Jacinta avisa Rodolfo que Crisanta e Branca saíram cedo e disseram que voltariam logo. Graziella acha que foram levar comida para Esmeralda. Fátima diz que essa situação está insustentável, pois José Armando e Esmeralda são casados e precisam definir o que irá acontecer. Branca volta para casa e os informa que Esmeralda e Dominga foram embora dali, sem dizer nada a ninguém. Branca diz que Esmeralda não quer saber nada deles. Crisanta diz que Melésio estava chorando e as avisou que Esmeralda e Dominga partiram. José Armando fica desesperado. Fátima comemora e diz que não há mal que não venha para o bem, e isso deve ter sido melhor. Graziella pede que Fátima guarde os comentários. Fátima pede que Crisanta a reconheça, pois Esmeralda não se sentia à vontade na casa, e depois do que houve entre ela e Lúcio Malavé, era óbvio que ela não iria querer ficar ali. Crisanta diz que Esmeralda foi vítima do orgulho do Rodolfo. Fátima diz à filha que as coisas finalmente vão voltar ao normal, e que a pobre da cega não cabe naquela família. A vagabunda ri. Branca pergunta a Rodolfo para onde José Armando foi ontem. Rodolfo diz que não sabe. Branca acha que José Armando conversou com Esmeralda e que por isso que sua filha decidiu ir embora dali. José Armando sai à procura de Melésio. Ele passa perto da cachoeira e se lembra da amada. José Armando sofre por ela ter partido. Esmeralda e Dominga estão no trem, a caminho da cidade grande. A moça está sofrendo por ele tê-la rejeitado, por causa do bebê. Horas mais tarde, elas finalmente desembarcam na capital. Esmeralda começa a passar mal. Dominga a ajuda. Dominga diz que está muito cansada. Já na cidade, próximo às terras dos Penha Real, Lúcio segue na clínica. Ele está ansioso para sair de lá, pois precisa procurar Esmeralda. Joana conversa com Mabel e fala que Lúcio é muito teimoso e quando põe uma coisa na cabeça não tira nunca. Rodolfo chega até Lúcio Malavé. Rodolfo pergunta se ele sabia que Esmeralda era sua filha. Lúcio pergunta se ele vai se vingar pelo que ele fez. Lúcio critica o comportamento de Rodolfo. Rodolfo recrimina por ele não tê-lo avisado que ele era o pai de Esmeralda. Rodolfo avisa que Esmeralda desprezou José Armando e seu filho está arrasado e confuso. Rodolfo diz que chegou a pensar que era mentira o que ele tinha dito, porque se nega a acreditar que ele tenha cometido uma maldade tão grande assim. Lúcio diz que se envolveu com Esmeralda e que ela sabe realmente. Lúcio pede que ele saia dali, pois se cansou de falar. Joana volta para o quarto de Lúcio e pergunta se Rodolfo esteve conversando com ele. Lúcio confirma que sim, que Rodolfo veio reclamar e continua mantendo sua mentira. Joana pergunta até quando ele pretende continuar com essa mentira, pois esteve à beira da morte e mesmo assim segue fazendo o inferno. José Armando chega à cabana de Esmeralda e Dominga e vê que está tudo trancado. Ele confirma que Dominga e Esmeralda fugiram e pensa em falar com Lúcio. Dominga diz a Esmeralda que está fazendo muito calor na cidade. Dominga diz que sabe o ônibus que vão ter que pegar. Esmeralda acaba passando mal e cai no chão desmaiada. Umas freiras veem tudo. Melésio fala para Florzinha que acha que vai morrer de tristeza, porque Esmeralda foi para a capital e disse que vai ficar lá pelo resto da vida.
Melésio diz que sabe para onde Dominga e Esmeralda foram. Melésio diz que só pode dizer para ela e pro coveiro Firmino. Ele pede que Flor guarde o segredo de todos. José Armando visita Lúcio Malavé. Ele percebe que o velho se salvou. Lúcio pergunta o que ele veio fazer ali. Lúcio diz que Rodolfo já esteve ali reclamando. José Armando pergunta se ele recebeu a visita da Esmeralda. Lúcio avisa que sim, que ela veio vê-lo, pois estava preocupada com sua saúde. Lúcio diz que Esmeralda também veio dar a notícia de que está esperando um filho seu. José Armando parte para cima do cretino e quase o assassina ali mesmo. A enfermeira chega e tira José Armando de cima do infeliz. Melésio segue triste. Ele comunica a Firmino sobre a ida de Esmeralda e Dominga para a capital. Ele fala que ela estava muito triste, como se fossem aqueles passarinhos que não conseguem voar. Melésio se lembra de quando Esmeralda se despediu dele antes de viajar. Melésio fala para Firmino que é um bobo, mas sabe bem o que quer. Ele diz que sem Esmeralda irá morrer, como uma flor sem água. Firmino acalma o amigo. Branca pergunta a José Armando o que ele conversou com Esmeralda e se tentou convencê-la, dizendo que os sentimentos não tinham mudado. José Armando diz que falou que ainda a ama, mas que não poderia aceitar o filho. Ele fala que disse coisas que magoaram Esmeralda e agora não há mais nada para fazerem. Branca diz que eles deveriam estar mais unidos que nunca em meio a essa dor. José Armando diz que soube que Esmeralda visitou Lúcio e aquele canalha jogou na sua cara que Esmeralda o procurou para dizer que estava esperando um filho dele. Esmeralda está no quarto de um convento, se recuperando. Dominga está cuidando dela. Esmeralda acorda. Dominga a comunica que estão num hospital. Irmã Piedade fala que ela está em boas mãos e que estão fazendo todo o possível para salvar o filho dela. Esmeralda, capítulo 49. Esmeralda fica preocupada com o filho. Irmã Piedade avisa que o pior já passou e tudo ficará bem. A freira avisa que ela já está fora de perigo e, com a ajuda de Deus, farão com que o filho dela nasça forte e saudável. Esmeralda chora muito. Ela diz que não pode amar esse filho. Piedade diz que um filho sempre é uma bênção. Esmeralda diz que não quer esse filho, pois não pode amá-lo. Branca repreende José Armando por ele ter acreditado em Lúcio Malavé, porque se ele foi capaz de abusar de Esmeralda, não passa de um canalha capaz de qualquer infâmia. José Armando diz que também agiu como um canalha perante Esmeralda. Ele revela a mãe, que disse a Esmeralda que não queria esse menino. Branca diz que o menino pode ser filho dele, porque antes de Esmeralda viver aquela noite horrorosa, ela se entregou a ele. José Armando diz que se sente confuso e atormentado. Branca diz que é melhor voltarem para a capital, pois precisam contratar um investigador para saber o paradeiro da Esmeralda. Enquanto isso, Dominga conta para a madre que Esmeralda sofreu demais. A madre diz que percebe que ela sofreu muito, mas depois terão tempo de conversarem melhor. A madre pede que ela fique de repouso, pois cuidará muito bem dela. Fátima avisa Rodolfo que não há necessidade de continuarem na casa grande. Rodolfo diz que se dependesse dele, iria hoje mesmo para a capital, mas precisa perguntar à Branca. Fátima diz que ele está sendo bonzinho demais ultimamente. Rodolfo diz que Branca está sentida com ele e não tem forças para impor suas decisões como antes. Branca chega e concorda, dizendo que também quer ir embora, pois não tem mais nada que aprenda ali. Rodolfo diz que pensou que Branca fosse ficar. Branca diz que Esmeralda não quis que soubessem do paradeiro dela. Rodolfo diz que ela rompeu com eles definitivamente. Branca diz que não, pois irão encontrá-la. Ela diz a Rodolfo que ele vai ajudá-la também. Rodolfo pede ajuda de José Armando em alguns livros, pois partirá para a capital amanhã mesmo. José Armando diz que não sabe o que fazer. Rodolfo pede que ele viva a própria vida. José Armando diz que Esmeralda ficou com sua tranquilidade e seus pensamentos. Rodolfo comenta que quem diria que essa vinda à casa grande os marcaria para sempre. José Armando avisa que quando chegar à capital irá procurar pela amada. Joana diz a Lúcio Malavé que não pode deixá-lo sozinho, pois até na clínica procuram ele para brigar. Lúcio diz que se ele não insistir para o médico deixá-lo ir embora, irá pelos seus próprios pés. Joana diz que pediu a Mabel para avisá-la quando o doutor chegar. Joana pede que ele não se irrite, pois irá piorar.
Lúcio diz que precisa que Joana descubra algo sobre Esmeralda. Ele pede que ela vá agora mesmo em busca de notícias da cega. Dionísio chama Adrian para que ele fique esperando para ir ao curral e galinheiro com os patrões, porque eles irão embora para a capital amanhã bem cedo. Adrian fica chateado ao saber que todos irão embora, inclusive Graziella. Fátima diz a Graziella que até que enfim irão embora. Fátima e Graziella começam a fazer as malas. Fátima diz que está muito emocionada. Ela comenta que agora Graziella tem um caminho livre, pois sem Esmeralda ela poderá conquistar o José Armando novamente. A Tarântula diz que precisam preparar o casamento o mais rápido possível. Rodolfo comenta com Adrian que as obras do galinheiro ficaram boas e quer que tudo fique em ótima condição. Ele afirma que voltará logo, pois essas férias despertaram nele maior amor pelo campo. José Armando comenta que quer se especializar nos seus estudos. Adrian diz que sentirão saudades deles. José Armando visita Firmino e pergunta se ele tem ideia do lugar que Esmeralda possa ter ido. Firmino diz que não e que se preocupa com o que poderá acontecer com a moça. José Armando pede que ele o avise de imediato se souber de alguma coisa. Anoitece. Todos estão reunidos na varanda tomando café. Rodolfo pede que Fátima e Graziella viajem com José Armando na caminhonete, pois Branca e Crisanta irão com ele. Branca diz que amanhã, assim que chegar na capital, irá contratar um investigador para iniciar as buscas pela sua filha. Graziella está triste no seu quarto. Ela ouve Adrian tocando violão e cantando. Graziella chora, pois irá embora e se afastará do seu amor definitivamente. Graziella sai e vai até Adrian com os olhos cheios de lágrimas. Ele pergunta se ela irá embora amanhã. Ela confirma que sim. Graziella o abraça e o beija em seguida, com muita emoção. Adrian pede que ela não vá e que fique com ele. Ela diz que o ama e sabe que não poderá amar mais ninguém assim. Ela pede que ele se esqueça dela, pois tentará esquecê-lo. Ela revela que o amor deles, infelizmente, não tem futuro. Graziella diz que sabe que ele não pode compreendê-la, por isso pede perdão. Ele a beija novamente. Ambos choram muito. Graziella diz que quer sentir o calor do corpo dele junto ao seu, para lembrar desse momento depois e viver dessa lembrança. Ele diz que não podem se separar, pois se amam. Graziella diz que pertencem a mundos diferentes e não se adapta ali, assim como ele não poderia viver na capital. Ela dá adeus ao amor da sua vida e eles se beijam novamente. Ele sofre e ela sai. No dia seguinte, bem cedo, todos já estão indo viajar. Rodolfo pede que Dionísio cuide de tudo e que o ligue se precisar de algo. José Armando pede que Adrian o avise assim que souber algo de Esmeralda. Eles se despedem e José Armando agradece por tudo. Branca e Crisanta se despedem de Tula. Tia Tula presenteia Branca com um lanchinho de presunto e requeijão para eles comerem durante a viagem. Branca agradece pela atenção dela. Elas abraçam a bondosa e desejam que ela se cuide bem. Fátima pergunta a Tula e Crisanta sobre Graziella. Graziella está quase indo embora. Fátima chega e encontra Graziella olhando Adrian. Fátima leva a filha à força. Crisanta e Branca se despedem de Florzinha. Graziella se despede de Florzinha e pede que ela cuide muito bem do Adrian. Melésio vê que todos estão indo embora. Dominga avisa Esmeralda que precisa procurá-lo um lugar para morarem. Esmeralda pergunta com qual dinheiro. Dominga diz que tem uma graninha para viverem uns dias até arrumarem um trabalho. Dominga garante a Esmeralda que José Armando a ama e que está preocupado com ela, tanto que lhe deu o dinheiro. Esmeralda fica passada e reclama por Dominga ter aceitado a grana toda. Esmeralda segue convicta de que José Armando não é o pai do bebê, porque no dia que se casaram e se entregou a ele, foi tudo doce, mas na casa do Lúcio que começou a sentir o mal-estar e os sintomas de gravidez. Dominga diz que Lúcio é um demônio e pede que Esmeralda não acredite nesse traste. Dominga relembra Esmeralda que ela desmaiou e não tem como ela saber o que aconteceu. Esmeralda diz que quando acordou, se viu trancada naquele quarto.
Joana avisa Lúcio que o doutor está assinando a ordem de saída dele. Lúcio pede que ela vá em busca de notícias de Esmeralda depois. Esmeralda diz a Dominga que Lúcio abusou dela e por isso seu filho é dele. Mas o que mais lhe dói é a crueldade do José Armando, pois ele a rejeitou e até lhe fez pensar que ela mesma não amava o filho. Dominga diz que José Armando está com ciúmes. Esmeralda diz que está ferida, pois José Armando cravou um punhal em seu coração e essa ferida não irá cicatrizar jamais. Fátima comenta com José Armando que espera que ele não procure mais a Esmeralda, agora que ela o abandonou. José Armando diz que tem certeza que Esmeralda veio para a capital. Fátima diz que não acha Esmeralda tão corajosa, a ponto de vir ali e sobreviver naquela cidade tão grande. Branca e Crisanta chegam à casa da capital. Amélia avisa que teve recado do grupo de caridade e ligaram várias vezes do orfanato. Amélia diz que Irmã Piedade ligou. Amélia diz que a senhora Rivera mandou bolsas para os órfãos. Branca pede ajuda de Crisanta nesse assunto. Irmã Piedade pede que Esmeralda não se preocupe, pois naquele lugar ajudam os que precisam e ela está muito desamparada. Dominga pergunta como eles fazem para beber e comer e sustentar tantas crianças. Irmã Piedade relata que recebem doações no orfanato, seja de roupas, remédios ou comida. Irmã Piedade diz que precisa ligar para uma senhora generosa que sempre as ajuda. Dominga pede que a madre recomende a elas um lugar onde possam morar, um lugar que não seja tão caro. Esmeralda diz que também precisam conseguir trabalho. Irmã Piedade diz que conseguirão alguma coisa. Irmã Piedade já sabe o lugar onde elas irão se hospedar. Em uma vila bem simples, mora Dona Socorro. Ela fala com Betânia e diz que voltou tarde porque ficou conversando com o dono do açougue e perdeu a hora. Socorro se apressa para ir fazer o almoço. Betânia diz a Socorro que adoraria que sua filha Jéssica fosse tão boa como a Aurora. A Aurora chega em casa. Betânia diz a Aurora que Socorro está com pressa porque não fez o almoço ainda. A Aurora pergunta à mãe sobre o quarto que ela colocou para alugar. Socorro diz à filha que irá alugar para o sobrinho de um homem. Socorro diz que não queria trazer um homem para aquela casa. Socorro fala que em breve encontrarão uma jovem decente para alugar o quarto. Joana vai ao barraco de Esmeralda e Dominga à procura delas. Melésio assusta Joana. Melésio comunica a lagartixona que Esmeralda e Dominga foram embora dali, para bem longe, uma cidade enorme. Joana fica passada. Florzinha comenta com Zenaida que está muito triste, pois acha que não verá Esmeralda nunca mais. Zenaida diz que talvez algum dia ela volte ainda. Florzinha procura informações com Firmino. Firmino avisa que não sabe de nada, mas acha que o Dr. José Armando conseguirá encontrá-la. Firmino diz que José Armando e Esmeralda se amam, e isso superará todos os obstáculos. Fátima agradece a José Armando por trazer ela e Graziella. José Armando decide sair para resolver uns assuntos. Fátima diz que depois irá à casa dele. Fátima se sente aliviada por estarem em casa. Graziella e José Armando estão tristes. Graziella afirma que sentirá saudades da casa da fazenda. Ela fala que odiou aquele lugar nos primeiros dias, mas depois sente um carinho enorme pelo campo e por tudo. Ela diz que também sentirá saudades do Adrian. Graziella pergunta o que ele irá fazer. José Armando diz que não sabe por onde começar a procurar Esmeralda, mas não descansará até encontrá-la. Ele diz que não há mais esperança para ele e Esmeralda ficarem juntos. Esmeralda desabafa com Piedade, dizendo que não há possibilidades de voltar com seu marido. Piedade pergunta se ela ficaria feliz se o filho não nascesse. Esmeralda diz que não, pois Deus lhe mandou esse filho e quer que ele se salve. Piedade fica aliviada com as palavras dela e diz que o coração dela irá se abrir e nele irá florescer o amor de mãe, que é o sentimento que mais engrandece uma mulher. Piedade pede que ela tenha fé em Deus. Irmã Lucilma entrega para Piedade um presente. Piedade dá o presente para Esmeralda. O presente é um chocalho. Piedade diz que aquele é o primeiro presente para o filho dela. Branca diz a Crisanta que não tem vontade de fazer nada. Ela fala que deixou o recado com o investigador e acha que ele poderá orientá-la.
Branca diz que foi terrível encontrar a filha que acreditava estar morta para depois perdê-la dessa maneira. Crisanta diz a Branca que Esmeralda a ama muito, mas o que aconteceu a obrigou a agir assim. Branca diz que não consegue parar de chorar, só de pensar onde Esmeralda deve estar. José Armando tenta se comunicar com Álvaro. Ele liga para a secretária do moço e fica sabendo que ele está em uma operação. José Armando diz à mãe que se Esmeralda estiver na capital, provavelmente ela entrará em contato com Álvaro. Esmeralda pergunta à irmã Lucilma se há muitas crianças no orfanato. Lucilma diz que sim, mas não há mais espaço para mais. Lucília pergunta sobre Esmeralda. Esmeralda diz que nasceu no interior, cercada pela natureza, e adorava tudo de lá, principalmente visitar a cachoeira da Gruta da Cascata. Esmeralda pede que a irmã escreva uma carta, pois quer mandar para os seus amigos. Joana volta à casa de Lúcio e o informa que Esmeralda e Dominga viajaram e foram embora dali para sempre. Lúcio se atormenta. Ele pede que Joana lhe diga tudo, pois se Esmeralda tiver abandonado José Armando, ele poderá retomar suas cartas no assunto. Flor pergunta a Adrian como ele está. Ele diz que está trabalhando muito. Flor diz que é triste ver aquela casa vazia, pois até parece que as pessoas que viviam ali estão mortas. Florzinha diz que talvez demore anos para todos voltarem para lá. Zenaida cumprimenta Adrian e pergunta se ele irá à festa da cidade amanhã. Adrian diz que irá na missa, mas na festa acha que não. Zenaida diz que se ele for na festa, podem conversar um pouquinho. Dionísio aparece. Adrian diz que estava falando com Florzinha e Zenaida. Dionísio diz que queria ver ele com a Zenaida. Dionísio fala para o filho que sabe como é estar apaixonado, pois teve problemas com a mãe dele e por isso não gosta de vê-lo sofrer por amor. Fátima diz a Graziela que amanhã bem cedo irão para a casa da Branca. Graziela diz que prefere não ir. Fátima diz que precisam aproveitar o sumiço dessa caipira cega nojenta. Graziela critica Fátima por chamar Esmeralda de caipira, sendo que ela é uma penha real, tão legítima quanto elas. Fátima diz que Esmeralda continua sendo o que sempre foi, pois para todo mundo, o José Armando é o que continua sendo o herdeiro dos Penha Real. Graziela lamenta por Esmeralda, pois o destino não foi generoso com a moça. Fátima diz que Esmeralda terá que se contentar com o que o destino a fez, mas Graziela tem novamente outra chance para casar com José Armando. Graziela diz que ele já está casado. Fátima diz que amanhã mesmo irá sugerir dele anular esse casamento absurdo. Irmã Piedade avisa Dominga e Esmeralda que amanhã cedo entrará em contato com Dona Socorro para alugar um quartinho para elas. Dominga aparece e fala que se sente estranha ali perto de tantas crianças, sendo que já é velha. Branca liga para Piedade e avisa que já está de volta e que amanhã irá visitá-la. Piedade diz que ela será muito bem-vinda como sempre. Esmeralda, capítulo 50. Branca agradece e avisa que irá para lá de manhã. Elas se despedem. Piedade fala para Esmeralda e Dominga que era uma moça bondosa e generosa, que sempre doa para o orfanato. Branca, Rodolfo e José Armando tomam café. Branca avisa que irá para o orfanato mais cedo, porque meio-dia tem um encontro com o Dr. Dias Meron. José Armando se oferece de levá-la, pois terá que ir à universidade levar uns documentos. José Armando fala que ontem Álvaro respondeu sua ligação e hoje, na hora do almoço, irá perguntar para ele sobre Esmeralda. Esmeralda diz a Dominga que pediu para a freira enviar uma carta para Florzinha. Irmã Piedade avisa que falou com a Socorro e ela pediu para Dominga e Esmeralda a procurarem para ver se vão gostar do quarto para alugar. Dominga e Esmeralda se animam. Florzinha pede que Adrian coma bem cedo para irem à festa da cidade, porque se ele for à cidade, daqui a pouco quer que ele passe no correio para ver se Esmeralda mandou uma carta para ela. Flor lamenta que Esmeralda tenha ido embora. Adrian diz que ela tem os motivos.
Flor fala que é uma pena que duas pessoas como José Armando e Esmeralda, que poderiam ser felizes, se separaram para sempre. Adrian fala que sente saudades de Graziella e que sua vida não vale nada sem ela. Flor pede que ele acorde para a vida e se anime, e que também se conforme com tudo isso. Ofélio bebe num bar com um amigo. O moço critica por ele ter bebido no bar sem pagar, e agora não entende como ele conseguiu tanta grana. Ele diz que conseguiu um negocinho por aí. O homem diz a Ofélio que se ele continuar com essas tramóias, acabará levando um susto algum dia. Fátima pede que Graziella não fique com essa cara, pois parece que ela está indo no enterro. Fátima e Graziella chegam à casa de Branca. José Armando as comunica que vai levar sua mãe ao orfanato. Fátima diz que se ele quiser, ela pode levar a Branca, enquanto Graziella fica com ele. A freira começa a escrever a carta de Esmeralda para Florzinha. Esmeralda descreve tudo o que a freira precisa escrever na carta. Enquanto isso, Branca e Fátima chegam ao orfanato, mesmo local que Esmeralda está. Joana leva o remédio de Lúcio. Ele agradece e a chama de teimosa. Joana diz que, como ele não quis ficar de repouso, irá auxiliá-lo para que ele tome os remédios. Lúcio telefona para Estevão e pergunta o que ele investigou. O moço diz que nada. Lúcio pede que ele investigue nos hospitais, delegacias e casas de caridade, pois precisa encontrar Esmeralda. Irmã Lucília diz a Esmeralda que hoje mesmo levará a carta dela ao correio. Branca avisa Piedade que amanhã mandará as roupinhas. Piedade agradece pela generosidade dela. Fátima avisa que também doará alguns alimentos. Piedade diz que toda doação será bem-vinda. Irmã Lucilma diz a Esmeralda que fará umas letras com a massinha e irá auxiliá-la para que ela aprenda as letras do alfabeto. Branca comenta com Piedade que é ótimo ouvir as crianças. Fátima pergunta se só tem crianças ali. Irmã Piedade diz que a maioria sim, mas que também ajudam pessoas necessitadas. Fátima percebe que Esmeralda está por ali e fica chocada. Fátima e Branca vão embora. Branca diz que hoje mesmo comprará as roupas para as crianças e trará elas amanhã. Fátima diz que pode trazer as roupas ali. Branca agradece, mas fala que prefere fazer essas atividades pessoalmente. Em pensamento, Fátima diz que dará um jeito de que Branca não encontre Esmeralda. José Armando comenta com Graziella que não pode falar nada e que se sente inútil e impotente. Ela pede que ele não se desespere, pois talvez consiga notícias com o Dr. Lascaino. José Armando fala que está sem esperanças. Ele suspeita que Esmeralda possa ter ido para outra cidade. Graziella pensa positivo, que em breve todos da Casa Grande terão notícias dela. Esmeralda começa a aprender as letras do alfabeto e consegue identificá-las com a mão, com a ajuda da freira. A freira diz que irá ajudá-la a aprender as vogais e consoantes. Esmeralda fica muito feliz e quer aprender tudo. Dominga fala com Socorro. Socorro diz que ela e Esmeralda podem se mudar quando quiserem. Socorro deseja boas-vindas a ela. Fátima e Branca vão ao escritório para falar com o Dr. Dias Meron. Branca percebe que Rodolfo está lá. Rodolfo diz que veio explicar o caso ao Dr. Dias Meron para que ele comece a procurar a Esmeralda imediatamente. Horas depois, todos se reúnem em casa para almoçar. Fátima diz que o advogado irá investigar se Esmeralda está naquela cidade. Branca agradece a Rodolfo por ajudá-las. Fátima diz que é melhor Branca descansar. Ela diz que está há várias noites sem dormir e não terá tranquilidade enquanto não encontrar Esmeralda. Rodolfo dá razão a Fátima e pede que Branca não se agite. Crisanta diz que já arrumou a roupa para levarem para o orfanato. Irmã Lucília diz a Esmeralda que sentirão saudades dela. Esmeralda diz que virá ali todos os dias. Dominga se compromete de trazer Esmeralda ali todos os dias para que a moça aprenda as letras. As freiras dizem que Dominga
Dominga também poderia aprender. José Armando almoça com Álvaro e o conta tudo o que aconteceu em relação a Esmeralda. Álvaro pergunta como ele permitiu que uma mentira o separasse da esposa. José Armando diz que não é uma mentira e que aquele miserável do Lúcio gritou que Esmeralda se entregou a ele. Álvaro pergunta por que ele acredita mais no Lúcio do que na própria Esmeralda. José Armando diz que não sabe de mais nada. Álvaro diz que já que ele abandonou Esmeralda, se ela chegar a procurá-lo, irá protegê-la. Álvaro diz que só de ver a Esmeralda soube que ela é muito valiosa e o fato daquele infeliz ter abusado dela não tira as qualidades que ela tem. Álvaro diz que Esmeralda preferiu fugir de José Armando a fugir do filho. José Armando diz que queria ver o que ele faria no seu lugar. Álvaro diz que se estivesse no lugar dele, daria seu carinho à Esmeralda e compreenderia tudo que ela está sofrendo. Ele diz que se José Armando realmente ama Esmeralda, é melhor lutar contra tudo e contra todos para proteger esse amor. Esmeralda e Dominga estão chegando na vila para se hospedarem no quarto da casa de Socorro. Betânia se apresenta a elas. Betânia descobre que Esmeralda é cega. Betânia decide ajudá-las com as sacolas. Dominga e Esmeralda chegam à casa de Socorro. Socorro leva Esmeralda para ela se sentar no sofá. Socorro elogia Esmeralda, dizendo que ela é muito linda. Socorro pede que Esmeralda e Dominga se sintam à vontade. Socorro pergunta se elas já comeram. Ela diz que sim. Socorro comenta que fez uma lentilha bem gostosa. Esmeralda pede que ela não se incomode e informa ela que Dominga e ela sempre comem só pão com café. Socorro diz que sabe que ela está grávida, por isso é necessário que ela se alimente bem. Fátima chega ao escritório de Rodolfo. Ela avisa que Branca se deitou e Graziela ficará com ela um pouco. Rodolfo diz que Branca passou mal à noite, muito mal, e espera que o doutor consiga notícias de Esmeralda o mais rápido possível. Fátima pergunta a Rodolfo o que ele pensa em fazer se Esmeralda aparecer. Rodolfo diz que irá oferecer a ela aquela casa que por direito pertence a ela. Fátima diz que Esmeralda não quer ter envolvimento com eles e por ter crescido no campo se tornou uma jovem selvagem e será difícil dela se comportar no ciclo social deles. Rodolfo diz que se preocupa mais pela tranquilidade de Branca. Fátima o compreende. Ele diz que precisa pensar bem nas coisas e não quer se enganar. Fátima pede que ele também pense no José Armando, que é jovem demais para destruir a vida ao lado de uma mulher cega que não pode ser esposa e nem mãe dos filhos dele. Fátima fala que a melhor solução para isso vai ser a anulação do casamento de Esmeralda e José Armando. A vagabunda inventa para Rodolfo que sua pobre Graziela sempre vive chorando, dizendo que ama José Armando ainda. Graziela chega ali e pergunta por que a mãe está mentindo, porque isso que ela diz não é nada verdade. Fátima pede que Graziela não se envergonhe do que ela acabou de dizer. Fátima diz que, por um lado, Graziela deseja se casar com José Armando e, por outro, ela se sente desprezada. Rodolfo pergunta por Branca. Graziela diz que ela está deitada dormindo. Dionísio elogia a beleza de sua filha Florzinha. Ela agradece e pede que ele convença o Adrian a ir com ela na festa da cidade, pois levará a Zenaida também. Flor fala que seu irmão está muito triste desde que a Graziela foi embora e quer que ele fique bem. Fátima e Graziela voltam para casa. Graziela pergunta o que a mãe está tramando agora. Fátima pede que ela pare de brigar com ela. Fátima comunica a Graziela que Esmeralda está bem no orfanato e quando saíram de lá, viu ela no jardim. Fátima diz que, por sorte, Branca não percebeu. Fátima pede para aproveitarem, pois a sorte está do lado delas. Graziela diz que agora entende o motivo dela ter insistido para levar a roupa para o orfanato, no lugar da Branca. Fátima pede que Graziela não diga isso a ninguém. José Armando chega ao hospital e fala com o diretor de lá. O diretor fala que Álvaro foi um de seus médicos mais brilhantes, mas ele decidiu se especializar na oftalmologia. O diretor diz que soube que José Armando quer se especializar na sua área, que é de estética. O diretor diz que pode oferecer uma vaga para ele no Hospital de Cirurgia Plástica da capital. Dominga diz a Esmeralda que a
acertou tudo com Dona Socorro. Esmeralda diz que precisam gastar o menos possível e devem comprar o indispensável. Esmeralda diz que quer devolver para o José Armando até o último centavo do dinheiro que ele deu. Dominga diz que Esmeralda é uma legítima penha real. Esmeralda diz que quer devolver esse dinheiro. Dominga diz que não sabe como vão pagar, pois ambas não podem trabalhar. Esmeralda pede que ela confie em Deus, pois ele nunca irá abandoná-las. Acontece a festa na cidadezinha. Várias pessoas estão festejando e há muitas barraquinhas e brinquedos ali. Melésio cumprimenta Florzinha. Melésio pergunta se ela soube algo da sua rainha. Florzinha diz que ainda não. Melésio fala que o Firmino vai todos os dias ao correio, pois Esmeralda pode mandar uma carta para algum deles. Flor fala que está esperando pela carta. Adrian e Dionísio vão à festa. Ofélio os vê e dá risada. Lúcio Malavé segue sem saber de nada sobre Esmeralda e Dominga. Esmeralda e Dominga almoçam com Socorro e Aurora. Aurora diz que será difícil para Esmeralda se acostumar a viver na capital. Dominga diz que para ela também, pois há muito movimento ali. Esmeralda diz que só se assusta por tanto barulho. Socorro diz que ela irá aprender a conviver com o barulho. Dominga acredita que a família de Esmeralda está por ali na capital. Socorro aconselha Esmeralda a procurar a mãe, pois podem localizá-la pelo sobrenome. Esmeralda diz que prefere não localizar sua mãe, para que o José Armando não saiba nada dela. Rodolfo diz a Branca e Crisanta que queria que José Armando e Graziela se reconciliassem, pois isso resolveria muitas coisas. Branca diz que ele não pode se reconciliar com Graziela, porque é casado. José Armando avisa os pais que conseguiu seu novo emprego e amanhã irá bem cedo ao hospital para conhecer o local e alguns colegas. Branca comenta com eles que Fátima está insistindo muito em levar sozinha a roupa para a irmã Piedade, mas prefere entregar pessoalmente. José Armando pede que ela cuide da saúde, pois Fátima pode ir ao orfanato e, enquanto isso, ela pode descansar. Fátima comunica a Graziela que conseguiu convencer Branca de deixá-la ir sozinha no orfanato. Fátima afirma que irá conseguir informações para saber o que Esmeralda está fazendo lá. Graziela sente saudades de Adrian. Na festa da cidade, Adrian dança com Zenaida. Ela estranha por ele estar tão sério. Ele diz que é sempre assim. Joana chega à festa da cidade. Ela pergunta a Florzinha se a comida está boa. Florzinha diz que sim. Joana pergunta sobre Esmeralda. Florzinha diz que não sabe nada dela. Ela avisa Joana que se souber algo de sua amiga, não irá contar para ninguém, muito menos para o Lúcio Malavé. Ofélio vai atrás de Dionísio e o convida para tomar uma cachaça com ele. Ofélio avisa que irá procurar seu sócio para conseguir mais dinheiro. Dionísio comunica que os patrões já foram embora para a capital e devem demorar para voltar. Joana come um salgado com sua amiga. Adrian segue dançando e tentando se divertir, apesar de sofrer com a ausência de Graziela. Zenaida o agradece por ele dançar com ela e acaba dando um beijo na boca dele. Amélia informa a Fátima que naquelas caixas estão as roupas que serão doadas para o orfanato. Fátima pede que Amélia peça ao Tomás para levar tudo para o carro. Branca desce as escadas com Crisanta e diz que ela e a babá irão com ela. Esmeralda já está no orfanato. Ela avisa a Piedade que a irmã Lucila vai ensiná-la hoje mais algumas letras do alfabeto. Esmeralda escuta um bebê chorando. Fátima, Branca e Crisanta finalmente chegam ao orfanato. Esmeralda vai até o bebê. Piedade o coloca nos braços dela. Esmeralda fica surpresa ao sentir o bebê em seus braços. Piedade pede que ela tome cuidado com a criança. Fátima está bem nervosa, com medo de Branca encontrar Esmeralda ali. Branca cumprimenta a irmã Piedade e avisa que trouxe as roupas para as crianças. Piedade agradece a ela por toda a ajuda. Branca ouve um bebê chorando. Lucila diz que o bebê está no berçário. Branca diz que adora crianças. Fátima diz que é melhor ir embora. Irmã Piedade pede que a irmã Lucila leve as senhoras ao berçário. Fátima decide esperar do lado de fora. Branca e Crisanta entram no berçário. Crisanta percebe que há uma mulher ao fundo, segurando um bebê, e confirma que essa mulher é Esmeralda.